Pá, beleza? Falar hoje aí de direito do trabalho, né? Como tá no título aí, falar hoje de empregador, qual que é o conceito, quais são as obrigações e mais adiante vamos falar aí dos poderes do empregador também. Bom, o conceito de empregador é toda pessoa que utiliza, dirige e assalaria serviços de outra pessoa em virtude de um contrato de trabalho. Essa pessoa, né, em sentido amplo aí, então essa pessoa inscrita nessa frase compreende a pessoa física e a pessoa jurídica. Portanto, podem ser empregadores tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Para a CLT, o empregador é toda empresa individual ou coletiva, nos termos do artigo 2º, que diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aí, nos termos da CLT, nós temos que o empregador ele visa o lucro, existe esse objetivo de obter lucro. O principal do artigo 2º, o termo que nós mais temos que nos atentar é assumindo os riscos da atividade econômica. Então, os riscos são exclusivamente atribuídos ao empregador. O empresário passa a ter a responsabilidade, o risco é somente dele, de modo que não existe nenhuma possibilidade dele se excusar do pagamento das verbas trabalhistas. Ele não pode se excusar de pagar o salário e da mesma maneira ele não pode se livrar, se exonerar desses riscos. Ele não pode transferir os riscos do empreendimento dele pro empregado. Ele não pode sujeitar o empregado a ficar sem seu salário por conta aí dos riscos da empresa, de uma administração ruim ou de uma crise. Ele sempre tem que cumprir com as obrigações trabalhistas. Não tem como imputar esse risco ao empregado. O empregador sempre tem que pagar. Empregador, em sentido amplo, trata-se de toda entidade que se utiliza de prestação de serviços de trabalhadores subordinados. Então, existe, nos termos do artigo 2º, quando a gente fala de admitir a salaria e dirigir prestação pessoal de serviço, estamos falando de subordinação, que nós já vimos como requisito caracterizador do contrato de trabalho, que inclusive é no artigo 2º em que está contido um dos requisitos para que se caracterize a relação de trabalho. O empregador, por ser pessoa física ou jurídica, pode ser urbano, rural ou doméstico. E o urbano é aquele empregador típico, é uma empresa individual ou coletiva, que está contida no artigo 2º da CLT. Para ser empregador típico, né, o empregador típico constituído aí pelo artigo 2º da CLT, ele deve atuar na forma de uma empresa individual ou coletiva, desenvolver atividades econômicas, de modo que os riscos são imputados somente ao empresário e não ao subordinado e não ao trabalhador empregado, e ele deve organizar prestação pessoal de serviços para pessoas físicas por ela admitidas, né, pela empresa admitidas. Ou seja, ele vai admitir, salariar e dirigir essa prestação pessoal de serviço. O que é a empresa? É uma unidade econômica, um grande bloco econômico que, combinando os seus meios de produção, quais são os meios de produção que a gente sabe, aí a moda até de Marx, é o capital e o trabalho, ou seja, a unidade econômica que, combinando capital e trabalho, juntando os dois e administrando os valores da empresa, atua no mercado em busca de lucro. A empresa terá seus proprietários e seus empreendedores. Então, os empreendedores, os proprietários, os empresários são distintos dos trabalhadores. Os trabalhadores não têm propriedade sobre a empresa, eles não empreendem na empresa, eles são subordinados. Nesse foco, nesse pontinho que é o empresário, em contraponto aí à grande massa dos trabalhadores,
É ele que tem a decisão capaz de adotar uma estratégia econômica autônoma e independente. A empresa pode ser sujeito ativo ou passivo no processo, tá? Só para nem sempre é o reclamante processando a empresa. A empresa também pode processar quem ela quiser. Do parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Importante falar nele, porque o parágrafo 1º diz que equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, ou seja, até os advogados, por exemplo, as instituições de beneficência, as instituições de caridade, a Santa Casa, são mais as instituições realmente de caridade. As associações recreativas, ou seja, os clubes, os centros recreativos, eles também são considerados empregadores, ou qualquer outra instituição sem fim lucrativo que admitir o trabalhador como empregado. Eles não são empregadores. Eles são equiparados. Nós não podemos falar que o escritório de advocacia é um empregador. Ele é uma figura equiparada ao empregador. Ele não produz para obter lucro, né? A atividade econômica dele não é uma atividade industrial de venda, de comércio e tal, mas, obviamente, ele tem os seus ganhos frutos do trabalho. Então, de maneira equiparada, são sim empregadores, mas só de maneira equiparada. Dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, um grupo de empresas que a gente está falando, um exemplo aí do Pão de Açúcar, o exemplo da Itaúsa, a Itaúsa que é uma holding, né? As holdings são os melhores exemplos de grupos de empresas que respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas, possuem uma gerência própria, né? Cada uma dessas empresinhas compreendidas no grupo econômico, ou seja, por exemplo, a Itaúsa, que tem o Banco Itaú, tem a Alpargatas, cada uma vai ter seu gerentezinho pequenininho, mas todas elas respondem para uma grande gerência, que é o que eu justamente falei do destaque. Todas as empresas são autônomas, mas uma se destaca, que é a Itaúsa, o grande bloco, como se fosse uma pirâmide, né? Uma das empresas que integra o grupo deve exercer atividade econômica. Esse é um dos requisitos para que haja aí essa solidariedade. A empresa deve exercer uma atividade econômica. E, logicamente, como acabei de falar, que tem esse sentido de concentrar tudo num pontinho só lá em cima, que é a grande empresa que se destaca, que é a grande gerente, a gerente principal, deve haver uma empresa controladora dos serviços das pequenas empresinhas, como eu dei o exemplo da Itaúsa, do Itaú, da Alpargatas e algumas outras empresas que eu não me recordo quais são. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Agora, vamos analisar o artigo 10 com o artigo 448 da CLT. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial de empregadores previstas nos artigos 10 e 448 que eu acabei de falar, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovado fraude na transferência. Existem algumas empresas que, para burlar a obrigação trabalhista, para burlar a execução trabalhista,
fazem essa sucessão de empresas para tentar justamente se esquivar. Mas, nos termos do parágrafo único, se houver a comprovação de que isso foi para fraudar a obrigação trabalhista, isso é desconsiderado. Elas vão responder solidariamente, do mesmo modo como se elas integrassem um grupo econômico. E isso porque a obrigação alimentar, inclusive, a obrigação trabalhista é inclusive alimentar. Ela é essencial para o trabalhador. Então, não dá para se esquivar dessa maneira. Nesse sentido, princípio da despersonalização do empregador. Não se extinguem as responsabilidades por mudança no quadro que compõe o empregador. E ainda, nesse mesmo sentido aí, para reiterar, para dar mais força para os artigos que eu acabei de ler, princípio da continuidade do trabalho. O contrato de trabalho resiste e sobrevive a todas as mudanças que possam acontecer na propriedade ou estrutura jurídica. Então, no sentido de proteger a permanência, a continuidade, a eventualidade, no sentido de dar ao trabalhador a provisão, a continuidade, a permanência no trabalho, as obrigações trabalhistas contraídas com uma empresa vão ser repassadas para a sucessora e o quadro de empregados não é extinto com essa mudança. Nós temos aí dos artigos que eu acabei de ler para vocês. Enquanto houver a prestação de serviços, o contrato será o mesmo. A mudança de dono não muda nada. Essa aí foi uma linha básica do empregador, aí, falando do empregador. Mais adiante vamos falar dos poderes do empregador, o poder de direção, poder disciplinar, que são os princípios, os principais. Então, eu espero que eu tenha ajudado.